Existem diversas formas de investir hoje. Você pode investir em conhecimento, você pode investir na abertura de um novo negócio ou investir no negócio que você já tem aberto. Agora, em todas essas situações, existe uma estratégia para cada uma delas. Será que você, que já é empresário, sabe a melhor estratégia para você no mundo dos investimentos? E você, que é um futuro empreendedor, um futuro empresário, será que conhece algumas estratégias que através dos investimentos você pode potencializar a abertura do seu negócio? Investimentos é o assunto de hoje. Fala empresário, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Fala Empresário, que tem como objetivo trazer conteúdos para você que é empresário, que é empreendedor, que pensa em um dia abrir a sua própria empresa. Para você que assiste pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não conhece o meu trabalho lá no YouTube, eu convido a você conhecer. É só digitar lá no YouTube @canal Fala Empresário e se inscreva, vídeo novo lá toda semana, tá certo? E para você que nos assiste já pelo YouTube, muito obrigado também pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com seus amigos e familiares. E se você julgar interessante esse conteúdo, por favor, deixe o seu like. E se por algum motivo você também não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Eu sou o Thiago Santos, sou jornalista, formado em empreendedorismo e também sou gestor da parte comercial de uma associação empresarial que tem como clientes mais de 1.800 empresas. E vamos falar sobre hoje investimentos, o assunto está muito interessante. Estamos aqui com a Maria Carolina Petrucci Marques. Ela é economista, tem 46 anos, assessora de investimentos e gestora do escritório Manhattan em Araras, credenciada pela XP Investimento. Ela tem vasta experiência em liderança em multinacionais, convivência dentro e fora do país. Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença, viu? E também nós temos aqui ele, o André Amazon. Ele é bacharel em administração, tem 46 anos também, coincidentemente, assessor de investimentos, credenciado também pela XP Investimentos. Experiência em grandes projetos de engenharia no Brasil e no exterior. Consultor de empresas desde 2015. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão em casa, tá certo? Nós vamos trocar uma ideia hoje sobre investimentos e é um assunto que vocês dominam muito bem, né? Estão representando aí o XP, então tenho certeza que vai ser muito interessante para você que está nos assistindo aqui. Bom, gente, é o seguinte, vamos lá. Segundo dados, eu trouxe alguns dados importantes aqui do Google, né? Segundo dados do Google, em 2021 nós tínhamos em torno de 31% da população brasileira investindo em algum produto na Bolsa de Valores. Em 2022, esse patamar cresce para 36%. E a projeção para 2023 é que alcancemos o patamar em torno de 41% das pessoas investindo na Bolsa de Valores. Pô, bastante pessoas, né? Sim. Eu estou falando em mais ou menos de umas 60 milhões de investidores de acordo com o Google, é isso mesmo? Sim, e a tendência é aumentar ainda mais se o mercado, né, a expectativa é que a Bolsa suba agora, né, que no momento a Selic está um pouco mais alta e acaba sendo inversamente proporcional. A Bolsa é um pouco mais baixa e agora com a redução da Selic, provavelmente os investidores aumentem ainda mais. Selic estava 13,75, tá ainda, Exato. caiu um pouco, Está ainda. Está ainda. Entendi. Assim, eu fiquei pensando, esses são dados projetados para 2023, né? Mas eu sei que há 5 anos, por exemplo, 6 anos atrás, essa quantidade de pessoas era muito mínima, não era? Sim. O que aconteceu, Thiago, foi uma tendência do mercado que quando a renda fixa começa a ficar muito alta, a poupança começa a perder seu valor e as pessoas acabam entrando em outros ativos. Certo. No caso da Bolsa de Valores, acontece ao contrário. Então, quando a taxa Selic está muito baixa, o que aconteceu exatamente esse ano, 2021, 2022, com a taxa Selic lá na casa dos 2%, as pessoas procuraram investimentos mais rentáveis. Entendi. E aí acabaram descobrindo a rentabilidade dentro da Bolsa de Valores. Por isso que esse número sobe a cada dia mais. E Entendi. a tendência é que agora, com a taxa voltando a reduzir, mais pessoas vão começar a investir também na Bolsa de Valores. Entendi. Houve uma mudança realmente no perfil do investidor no Brasil, recente. Realmente houve um salto considerável, né? Como você mesmo colocou. É interessante, gente, quando a gente para
para perceber que quando a gente fala de cultura lá na América do Norte, né? A gente sabe que em torno de 70%, 80% já investem, né? É uma cultura que eles desenvolvem isso com as crianças lá e, enfim, isso é natural para eles, né? Aqui no Brasil a gente está falando, ó, a projeção é de 40%. Por que será que a gente tem tanta diferença, assim, de uma realidade para outra? O que vocês acham? Eu acho que são 2 pontos, né? Até que nós comentamos um pouco antes, por que essa mudança do perfil? As próprias ferramentas hoje são mais fáceis, todo mundo tem um aplicativo no celular que está ali almoçando e está mexendo e está comprando uma ação, fazendo uma opção. Então isso já ficou muito mais popular, até pela própria divulgação. E outro ponto, questão realmente da cultura. Infelizmente nós não temos a cultura da financeira, né? Educação financeira. A famosa educação financeira, sim, né, Carol? Exato. É isso que a gente até tem feito um trabalho de divulgação nas escolas mesmo, trazendo para as crianças desde pequeno, levando também nas empresas para conscientizar as pessoas, independente do nível, né? Às vezes, infelizmente, as pessoas têm a ideia de que o meu salário é pouco, mal posso sobreviver com ele, como que eu vou investir? E é o contrário, né? Um pouquinho que você economiza por mês é que você consegue depois lá para frente ver o resultado, né? Colher os frutos. O que você acha, André? A gente foi criado numa geração que nossos pais sempre falavam assim, você tem que poupar e colocar na poupança e sempre tem a poupança sempre foi o guardião do nosso dinheiro, né? Sim, sim. Então, eu lembro de escutar isso dos meus pais. Então essa cultura da nossa geração vem com isso. Mas a conta é muito simples, Thiago, porque se a gente tem hoje uma inflação na casa de 6% e você tem uma poupança que paga 6% ao ano, essa matemática não fecha. Então, ou seja, a pessoa não tem rentabilidade. A pessoa está guardando dinheiro, mas na verdade não está ganhando nada. Exato. E aí a gente começa a descobrir em outros ativos que isso dá para se rentabilizar mais. Vou dar um exemplo muito simples aqui, o Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje, ele paga 10%, 12% de rentabilidade ao ano. E muito mais do que a poupança. E o que está faltando... O dobro, né? Quase o dobro. E o que falta nesse meio do caminho é informação. As pessoas têm que ter mais acesso à informação da educação financeira para poder trocar seu ativo e ter uma rentabilidade melhor, entendeu? É legal. Seria, se tivesse uma matéria, né? Investimento ou... economia brasileira, né? Algo do tipo seria fantástico, né? Educação financeira desde a escola mesmo, né? Sem dúvida. É verdade. Gente, vamos lá. Ó, uma coisa que eu tô curioso, por exemplo, e talvez os nossos telespectadores também tenham feito essa pergunta a si mesmos, né? Por que hoje é importante investir? Por que nos dias de hoje é importante fazer investimentos? Tiago, eu vejo que investimento você consegue construir vários sonhos, né, dentro do investimento, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca um sonho, você começa a construir esse sonho dentro do investimento. Seja uma empresa, seja um carro novo, seja uma viagem. E essa parte de investimento acaba sendo uma coisa que a gente tem que colocar como parte da gente, ou seja, parte dos nossos sonhos começam com nossos investimentos. Então, por isso que eu acho tão importante, Carol. E o inverso também, né? O inverso também. Nós nunca sabemos realmente, né? O momento que a gente vai vir a precisar. Infelizmente, a gente sabe que hoje nós não podemos contar com a previdência, né, pública. E quando a gente pensa assim, né, são 2 situações, tanto a pessoa física quanto a empresa. A gente trabalha muito essa questão do PJ. E nós temos que ter uma capital de segurança, né? Uma reserva de segurança para uma emergência. Tem que ter essa reserva de oportunidade, que é para você, o que eu estou buscando lá para frente, né? Ou então, quando você se programa, Thiago, quando você começa a investir, por menos que seja o valor, né? O aporte, a recorrência do aporte faz toda a diferença. Ou seja, aquele costume de fazer sempre. Exato, a conscientização, esse comprometimento com aquilo mesmo, independente até da meta que você vai vir a ter depois, né? Então você constrói um capital. E essa construção que vai te permitir lá na frente, o objetivo que você tiver, que seja uma renda passiva, né? Que quando a gente fala da renda passiva, é o próprio dinheiro trabalhando para você, seja para construir alguma coisa, uma empresa, para fazer um investimento futuro. Então, principalmente para a PJ, né? Nós estamos falando para os empresários. Da mesma forma que você tem um planejamento estratégico de aumento de mercado,
o volume de produção, redução de custo, você tem que ter um planejamento também a longo prazo de como que eu vou atingir esses objetivos. Então, quando que eu vou ter qual valor, como que eu preciso, qual o valor que eu preciso ter investido, qual investimento a longo prazo. Então, é também um planejamento dentro da empresa para atingir os objetivos. E até acho que você vai falar da reserva de oportunidade. Né? A reserva de oportunidade é uma coisa sensacional, né, que todo mundo deveria ter. Né? A gente fala sempre da reserva de emergência, e eu sempre falo que tem que também ter reserva de oportunidade, que é aquele momento em que o empresário, às vezes, tem lá, o fornecedor fez uma promoção ou baixou o preço de certo produto, e essa reserva de oportunidade ele vai usar para utilizar neste momento. Né? Então, ele guarda um pouco desse dinheiro, deixa ele investido, rendendo, e quando tiver uma promoção de certo fornecedor, ele pode utilizar. Eu queria voltar no lance da pessoa física. Tem um dado muito interessante para trazer para você, Thiago, que é assim, hoje as pessoas que se aposentam, somente 1% das pessoas que se aposentam conseguem viver com o seu próprio dinheiro que ele juntou durante a vida. 99% das pessoas que se aposentam dependem de alguma parente, de alguma doação, de algum auxílio de fora para poder suprir as necessidades. Então, assim, o investimento ele começa a fazer parte da nossa vida desde pequeno, para que lá na frente a gente não, quando se aposentar, a gente não precisar depender de família, depender de doações, enfim. Por isso que é importante. Isso aí, ou seja, isso aí a gente constrói ao longo de, por exemplo, décadas de investimentos. Quanto mais cedo você começar a investir hoje, mais tranquilo vai ser a gente acumular o patrimônio e ter essa renda passiva que a Carol comentou, que é importante a pessoa ter lá na sua aposentadoria. Pode falar, Carol, pode falar. Sempre quando a gente vai, né, o nosso papel de assessoria, nós entendemos o perfil de cada pessoa, né, tanto de cada cliente quanto cada empresa. Cada empresa ou cada pessoa está numa situação no momento. Então, a gente sempre procura assim, qual é naquele momento o perfil? Cada um tem um objetivo, está num momento diferente da vida. Nós temos empresas, por exemplo, clientes que estão no momento de investir realmente, a gente vê a liquidez que ele precisa, qual o projeto a longo prazo. Tem outros que estão no momento de tomador, que nós chamamos, né? Então, a gente disponibiliza, por exemplo, linhas de crédito. Tem empresas que estão no momento de querer investir ainda mais. Então, como que a gente pode auxiliar nesse sentido? Então, é sempre analisado o perfil do cliente, não necessariamente que você realmente tenha muito a longo prazo. E outra coisa também é o tipo do investimento a gente brinca que não tem um investimento correto. A gente brinca que depende do estômago do cliente, né? Porque, por exemplo, eu sou um conservador, e não tem certo e errado também. Eu sou um investidor mais conservador. Ótimo, então é uma alocação numa renda fixa, não tem problema que a rentabilidade seja um pouco menor, mas a pessoa prefere dormir à noite. Tesouro direto. Ou prefiro sou um pouco mais arrojado, quero ir para uma bolsa de valores, eu sei que vai ter sim, eu vou ver uma queda nos meus investimentos, mas a longo prazo, né, estou vendo um outro cenário e dá para mesclar tudo isso. Então a gente sempre tem que ter muito essa clareza e não é porque a bolsa está subindo um pouco agora essas últimas semanas, ou a expectativa de que realmente a Selic baixando a bolsa volte a subir, que a solução é só a bolsa, né? Ou que ela nunca vai. Nós temos ciclos econômicos, então a gente tem que sempre lembrar disso. Então não é que é a solução de tudo a bolsa, mas essa mescla, essa diversidade dos ativos. É você sempre buscar fazer as várias formas de investir. Gente, vamos entender um pouquinho mais, por exemplo, para quem não conhece tanto sobre investimentos, né? Para quem ainda não investe, por exemplo, quais as opções aí que hoje um assessor de investimento costuma indicar para essas pessoas? Pensando no público empresarial aí, tanto para esse que pensa em um dia abrir a sua própria empresa, ou para aquele que já tem a empresa, mas pensa em investir aí, de repente melhorar, trazer uma outra fonte de receita para a empresa, algo do tipo. Qual que seria aí a orientação de vocês? Bom, a primeira coisa que a gente faz, Thiago, é analisar o perfil desse empresário, né? A gente tem que traçar esse perfil do empresário para justamente alocar os melhores produtos de acordo com ele. Aproveitando isso, perfil de empresário. Uma coisa também eu fico curioso, por exemplo, pegando o gancho dessa pergunta junto, você já estava respondendo, a gente sabe que existe aquele perfil conservador,
Existe o perfil moderado e o arrojado ou agressivo, que o pessoal chama, Sim. né? Para empresário também é assim? Também funciona o mesmo sistema? O mesmo sistema a gente utiliza, na verdade, a gente traça o perfil do empresário para utilizar nos investimentos dele na pessoa jurídica. Certo. Porque a pessoa tem que dormir tranquilo, né? Às vezes você tem um perfil de pessoas que são sócias, ali você tem que traçar o perfil daquele grupo, Daquela sociedade. da sociedade. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer esse perfil. Depois a gente vai alocar os produtos dentro daquele perfil, né? Então, basicamente, a gente faz essa análise e vai alocando. Carol, você quer complementar? Sim. E as empresas, muitas vezes, elas têm a política de investimento, né? Então, tem uma tolerância, redigido mesmo, né? Então, tem uma tolerância, por exemplo, quantos por cento pode ser colocado em renda variável, quanto por cento em renda fixa. E um ponto importante, Tiago, nós entendemos, quando a gente fala do perfil, além do tipo do investimento, mas qual é a necessidade dessa empresa? Então, a ideia é sempre você avaliar o todo. Por exemplo, importação e exportação. Né? Hoje a XP é muito forte no câmbio. Certo. Então, tem cliente que tem necessidade e tem outros que não. Então, vamos oferecer uma operação de hedge, por exemplo. Né? Você fica muito sujeito à variação da taxa do dólar. Então, olha, nós temos travas, vamos fazer de alguma forma que... Eu digo assim, alguns clientes usam o câmbio, outros não. Então, a gente sempre tem que entender qual que é a funcionalidade de cada um deles. A agro é um outro tipo de mecanismo. O mercado financeiro, ele tem uma diversidade muito grande de ferramentas, de soluções, de investimentos. Então, a gente sempre olha o todo e trazendo esses tipos de soluções, né? Que nem nós comentamos, tem o que está no momento de tomar algum tipo de crédito. Então, tem diversas linhas de crédito para... Eu queria complementar, Tiago, que é uma coisa importante, que às vezes o empresário não conhece ou às vezes não depara com esse tipo de situação. Certo. Que é o planejamento sucessório, né? Então, geralmente hoje a gente está trazendo alguns clientes que já estão passando suas empresas para os seus filhos. E faz parte da nossa função como assessor também analisar esse lado. Como é que ele vai fazer esse planejamento sucessório? Como é que ele vai transferir isso para os seus herdeiros, tudo mais. Então, a gente tem essa linha também o assessor não faz só o trabalho de buscar os melhores ativos, mas proteger o patrimônio do empresário, proteger a sociedade que ele tem. Então é importante esse trabalho dentro dessa linha. Entendi. Então, assim, a gente entendeu que empresa normalmente, né, de acordo com o Carol comentou, algumas empresas já têm, né, aquele limitador. Então, assim, da parte dessa lucratividade da nossa empresa, a gente vai fazer X% em renda fixa, X% em ações, X% em fundos imobiliários e assim por diante, né? Agora, por exemplo, pensando para uma pessoa que pensa em abrir uma empresa daqui, por exemplo, a 3 anos, né? Através dos investimentos, existe uma forma de acelerar esse processo para ele? E como é que funciona isso aí? Sim, tem sim. Porque, por exemplo, hoje o crédito mais barato, né, que nós colocamos é o crédito onde você já tem o seu capital. Então, é um crédito colateralizado. Então, você deixa o seu dinheiro rendendo, você consegue pegar um outro valor atrelado a ele. Então, o seu capital, você não precisa descapitalizar. Então, tem diversas ferramentas. Essa é uma delas. Tem, por exemplo, uma compra de recebíveis, uma operação de CRI imobiliário. Um loteador, ele fez um condomínio ou um loteamento muito grande, ele tem a carteira de recebíveis, né? Os recebíveis são o quê? As pessoas que compraram aquelas casas ou os terrenos. Então, ele já sabe ao certo quanto ele vai ter e o quê? Durante 10, 15 anos. Certo. Então, eu quero vender essa carteira ou antecipar essa carteira. Então, são operações que são colocadas, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tem os investimentos para isso, né? Os próprios fundos imobiliários, se nós pensarmos, eles são compostos desse tipo de operações, de projetos. Então, tem sim diversas formas de nós... do empresário conseguir acelerar. Eu lembro uma conversa que eu e o André nós tivemos lá na minha mesa, na minha sala, e ele comentou lá uma história bem interessante que eu queria compartilhar com o pessoal aqui, né? Ele comentou uma vez que às vezes a gente tem a impressão, gente, que só pode investir quem tem muito dinheiro, né? Que já é um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso. Mas não é bem assim que conta essa história que o André tem para falar. Aquela história daquela moça que
que vendia, é empreendedora que vendia o quê? Bombons mesmo? Bombons. Conta pra gente aí como é que foi essa história aí. Foi uma surpresa e uma felicidade para mim, né? Eu estava na frente do escritório e veio uma menina, uma caixinha de doces, me vendo assim, e falou: vocês fazem investimentos aqui? Eu falei: faço. Aí eu subi, expliquei para ela todo o nosso perfil de... Ela te procurou. Ela foi em direção ao escritório. Aí faltavam 5 dias para ela completar 18 anos. Ela falou: como é que eu faço para investir? Aí eu expliquei tudo para ela. Ela falou assim: só que eu só posso juntar R$100 por mês. Eu falei: não tem problema. Olha só, pessoal, R$100 por mês, né? Vendendo bombom no centro da cidade. E já com essa mentalidade de poupar. E ela abriu a conta hoje com a gente. Então, assim, completou os 18 anos, esperamos 5 dias. Ela fez 18 anos semana passada, hoje ela foi lá e abriu a conta. Então, assim, para a gente, assessor, é uma felicidade muito grande, porque a pessoa já está começando a aprender e ter aquela ter a preocupação, né, de poupar, né? Isso é importante. Eu acho que você me colocou muito bem, né, Tiago? O investimento realmente acaba tendo esse conceito errôneo, né, de que é depois que você tem dinheiro que você vai investir. E é exatamente ao contrário, né? São ferramentas que eu mencionei, né? Quando você vai aportando aos poucos, os juros sobre juros, né? Os juros compostos, ele acaba fazendo o trabalho dele sozinho. Então, a importância que as pessoas têm que ter, a conscientização que aos poucos a gente constrói as coisas, né? É uma coisa muito importante nessa questão, nessa linha que a Carol está falando, de construção, é sempre pensar no investimento, mas qual é o objetivo desse investimento? Né? Por que eu estou investindo? Então, assim, essa é a meta que a gente quer construir junto com os nossos clientes. Mostrar para ele que tem possibilidade de realizar esse sonho, investindo pouco a pouco, aproveitando os juros compostos, aproveitando os melhores produtos com melhores rentabilidades, deixando o cliente mais tranquilo com relação às variações do mercado, o que pode acontecer de acordo com cada perfil, mas tentando extrair a maior rentabilidade possível dentro daqueles produtos que são adequados para o cliente. Então, e aí, nesse caso, que entra o assessor de investimento para orientar. Sim, sim. E um dos pontos importantes, né, quando nós fazemos uma simulação, por exemplo, eu quero aposentar com 60 anos, com um rendimento de 10 ou 20 mil mensal. Quando nós fazemos inversamente a simulação, né? Se você começa a acumular com 20, com 30, com 40, a diferença é muito grande. O quanto você precisa, né? Lá no começo, lá atrás, com 100, 200 reais, você consegue ter. Por causa do tempo, né? Exato. O tempo trabalha ao favor do investimento. E um outro ponto também que eu acho muito relevante, quando nós falamos também do empresário, então, tem ferramentas hoje que permitem o dinheiro trabalhar para a gente, né? Então, por exemplo, são soluções que o capital de giro, o fluxo de caixa, que infelizmente a gente acaba tendo impostos, né? O IOF principalmente, que durante os 30 primeiros dias ele acaba comendo o rendimento. Então, tem soluções, por exemplo, para esse fluxo de caixa. E por que a importância disso? Olha, eu não sei se eu vou pagar meu fornecedor daqui 1, 2 dias, ou um valor que eu estou esperando que eu vou fazer a folha daqui 3 dias úteis, né? Então, quando a gente consegue, a gente aloca esse valor, por menor que seja, nos dias úteis, no montante do ano, dá uma diferença. Então, a forma de trabalhar com o dinheiro, ela mudou muito. Tem muitas soluções, tem muitas formas. Não é mais aquele conceito, é um dinheiro que eu vou deixar aqui guardado, que eu não posso mexer, que eu não posso usar para nada. Não é. As possibilidades são outras. Tá, pensando assim, ó, num empreendedor que está estruturando um negócio dele ainda, certo? Sim. Aí eu chego lá no escritório Manhattan, por exemplo, e aí eu peço uma orientação para vocês. Existe um ativo, claro, a gente entendeu o perfil, né? A gente entendeu o perfil. Mas existe um ativo que normalmente vocês conseguem orientar esse cliente para começar a fazer os primeiros aportes dele? O que vocês dizem a respeito disso aí? Vai depender, Thiago, do perfil do próprio cliente, né? A gente vai primeiro analisar o perfil, mas posso trazer aqui uma sugestão e até uma coisa bem interessante com relação ao Tesouro Direto. Vamos pensar então num perfil que ele é conservador. Um conservador. Então qual seria tipo uma orientação assim? Ele poderia começar a investir no Tesouro Direto,
O Tesouro Direto, por sua vez, ele paga a cada 6 meses um cupom de juros para você. Então, se a gente fizer uma carteira de Tesouro Direto com vencimentos diferentes, basicamente todos os meses ele vai ter uma receita de juros do Tesouro Direto. E tendo essa receita de juros mensais, aí ele já pode começar a construir seu projeto, o seu plano. E até um adendo, muitas vezes essa própria rentabilidade da carteira do dinheiro, a gente consegue utilizar de outras ferramentas. Por exemplo, a rentabilidade eu pago um consórcio. Isso. Então é um pouquinho por mês, mas a hora que o consórcio ele é contemplado, é um montante que ele tem em mãos, que ele pode, né, usar. Entendi. É tipo uma estratégia para poder potencializar a ideia que ele tem. Exatamente. E também o investimento ele varia muito em função não só do perfil do risco, mas da liquidez que ele precisa, né? Sempre que você tem um prazo, um período maior, sua rentabilidade é maior. Então, nós temos sempre que pensar para que você precisa desse valor, né? Nós vamos alocar com qual período de tempo. Então, se eu preciso com uma liquidez mais rápida, um D0, um D1, né? Que preciso realmente com liquidez, a rentabilidade é um pouco menor. Mas nós temos que ter isso que a gente chama até de reserva de emergência, né? Que a gente sempre tem seu cuidado, essa preocupação, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, de manter realmente quanto que eu preciso para ontem, né? Quando vai minha emergência, eu ligo e resgato. Ou então, quanto que a gente consegue trabalhar a mais longo prazo. Então, o ativo ele também é muito direcionado a isso. E a diversidade, nós não temos, né, sempre que pensar não é porque você escuta falar de uma ação, hoje está muito em moda, né? As ações ou as coisas... Um tempo atrás, Magazine Luiza, né? Todo mundo queria, não sei o quê, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os milagres, né? Então, sempre distribuir realmente os ativos, tomar cuidado com qual banco, realmente será que a empresa na qual eu estou investindo o meu dinheiro, ela é segura, ela está num bom momento, está num preço bom a ser comprado ou não, ou então o mesmo banco que eu vou investir. Então, sempre tem que fazer a avaliação como um todo. Muito legal. Quais são aí, Carol, esses produtos que existem hoje que de repente às vezes o empresário não conhece, que pode auxiliá-lo em um momento, por exemplo, de dificuldade? Sim. O próprio rendimento da carteira, muitas vezes nós administramos de uma forma que ele proporciona pagamento de um consórcio, um dos exemplos, né? Certo, então eu estou investindo, parte desses rendimentos eu estou pagando um consórcio. Sim, você não se descapitaliza, né? Você não mexe no seu capital, ele continua rendendo e esse rendimento ele acaba pagando o consórcio. Então, quando o consórcio você é contemplado, você acaba tendo uma alavancagem. Certo. Então, isso é uma das coisas, além de você, por exemplo, poder usar o consórcio, temos clientes, por exemplo, de loteamento, que eles mesmos compram o consórcio e vendem junto com o terreno. Então, ele ganha no ágio, na venda do consórcio e do terreno. Outra ferramenta que eu acho muito importante, a gente sempre pensa muito na questão da preservação do patrimônio, da proteção patrimonial, certo, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. O custo do inventário hoje no Brasil é muito alto, como todo mundo sabe, né? E a tendência é que aumente ainda mais. Então, tem um seguro, eu nem gosto da palavra seguro, que dá a impressão que o seguro você rasga o dinheiro fora ali, né? Que o seguro de carro. Mas ele é uma alocação. Então, você aloca esse valor e quando vem a faltar alguém da família, a pessoa ela recebe, né? Um seguro de vida, na verdade. Mas o que é a diferença desse seguro? Muitas vezes a pessoa não consegue ter acesso ao patrimônio deixado. Eu sou um empresário, nós temos casos assim, por exemplo, né? Um empresário, eu fiz lá uma poupança para minha filha de 1 milhão e se eu vier a faltar, ela tá protegida. Mas a hora que você vai ver o valor para fechar a empresa, o custo para fechar a empresa desse empresário, na verdade ele está deixando dívida para a família. Isso para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, a mesma solução, ela aplicada de outra forma, se você tem um sócio e você planeja futuramente comprar a parte do sócio, que é perpetuação da própria empresa. Então, esse seguro permite que você, se esse sócio venha a faltar, a empresa recebe esse valor para comprar a parte do outro acionista. Então, sempre pensando na perpetuação, na sucessão patrimonial, tanto a pessoal quanto a da empresa. Na perenidade do negócio. Exatamente. Entendi. Um outro produto que pode ser utilizado, inclusive para fins
objetivos para a construção de uma nova filial, por exemplo, é a Previdência. Por mais que o nome seja Previdência, ela necessariamente não precisa ser utilizado somente para a Previdência. As pessoas podem investir dentro de Previdência, vão ter um benefício fiscal melhor por estar investindo, mas pode ser por um outro objetivo. Olha, eu quero construir uma piscina, eu quero trocar de carro daqui a algum tempo, então o empresário possa abrir uma filial nova e pode investir também dentro de uma Previdência. Esse é um produto que pode ser utilizado, Thiago, e poucas pessoas têm essa informação que a Previdência também é uma forma de investir. E um ponto relevante, né, nós temos a ideia ainda de que a Previdência era uma coisa ultrapassada, uma aplicação que não rendia nada, né, assim, muito pouco. O conceito hoje ele é muito abrangente. Dentro da Previdência você consegue aplicar em fundos internacionais, multimercado. Então a diversidade é muito grande também dentro da Previdência. Então isso que é bastante interessante também. Então, pegando esse gancho aí, Carol, que você comentou sobre a Previdência, por exemplo. Falando de Previdência hoje aqui no Brasil, a gente já sabe que a conta hoje não fecha, né? Sim. Então, o que é arrecadado para o que tem que ser pago e o que será pago futuramente, parece que a gente já não está a saldo positivo. Já está com esse problema. Então, para o empresário e para quem pensa em empreender um dia, ter essa reserva ou garantir a sua tranquilidade quando estiver mais velho, né? Essa questão aí de ter esse produto, ele então auxilia o empresário aliás, ele protege o futuro empresário ou empresário nessa situação futuramente, é isso? Sim, inclusive muitas empresas, grandes empresas, né, o atrativo para contratar, para atrair um profissional do mercado é proporcional a uma previdência. Muitas vezes, né, você acaba realmente atraindo, porque é sabido dessa deficiência no mercado. Então, é uma ferramenta, sim, para... E não só a Previdência. Previdência é um dos tipos dos investimentos, né? A carteira que a gente compõe, essa rentabilidade, que nós chamamos dessa renda passiva, que é o seu dinheiro lá rendendo e você consumindo só o que ele te dá de lucratividade, vamos colocar assim, é a Previdência. Né, hoje, que é o conceito que nós temos da Previdência, do investimento ser a Previdência na velhice, né, é exatamente isso, a forma como o seu dinheiro trabalhando para você. Uhum. Não sei se eu fui clara. É importante, assim, ter uma grande diversificação na carteira do cliente, porque se você tem uma grande diversificação, vários produtos, esses produtos vão estar te protegendo de um problema, às vezes, sistêmico. O que é um problema sistêmico? Por exemplo, o caso que aconteceu recentemente com as americanas. Sim. Então, isso afetou alguns fundos de investimento. Então, quanto mais você tem uma carteira maior de investimento, mais você vai estar protegido com essas interferências que podem ocorrer no mercado. Aquela questão de não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Exatamente. Aquela questão de ter essa diversificação, né? E até voltando um pouquinho, você comentou das oportunidades, né? Hoje o crédito, ele também tem uma outra perspectiva. Você pode alienar um imóvel, você pode fazer alienação de um imóvel pessoal, pessoa física, para usar... Pensando em investimento? Sim. Você pode, por exemplo, você pega esse imóvel pessoa física e pega um crédito que você vai vir a usar na sua empresa. Você pode, muitas vezes, eu tenho um terreno, principalmente quando não é o operacional, né, no qual a empresa trabalha, que aí não são todos os setores que aceitam, todos os bancos que aceitam esse tipo de operação. Mas você pode, por exemplo, ou um imóvel que você já tenha, você aliena para você conseguir um capital maior, ou um crédito, você já tem um valor, você mantém ele no banco, você pega um proporcional, mesma proporção, e você vai vir a pagar em 5 anos. Ou seja, para o empresário é uma ferramenta fantástica, porque eu tenho uma empresa, eu quero comprar um maquinário. Certo. O próprio maquinário, a ideia, né, por isso que ele vai investir, comprar essa máquina, a própria máquina vem a se pagar dentro desses 5 anos. Entendi. Então ele está com o dinheiro dele, ainda no banco, rendendo, e ele coloca esse maquinário para trabalhar. Então, a XP, no caso, né, que é o colateralizado que nós chamamos, ele disponibiliza esse valor e esse empresário tem 5 anos para fazer esse retorno. Ou seja, o dinheiro dele já está rendendo e a máquina está se pagando. Então, ele está compondo novamente esse saldo para depois de 5 anos quitar. E aí, esse dinheiro também ele vai render.
né? A máquina vem a se pagar. Então essa questão de produtos, né, que o pessoal às vezes não conhece, que é empresário e às vezes poderia estar aproveitando melhor dos seus investimentos, né, e às vezes não sabe, né? Qual é uma das opções? Mas sempre que você tem um investimento, você consegue um outro crédito proporcional, um LTV que nós chamamos, né? Depende do tipo do produto que você está investindo. Se ele é um pouco mais estável, renda fixa, a gente consegue uma proporção maior. Quando eu falo proporção é assim, é de 1 para 1, né? Tenho 1 milhão, eu consigo 1 milhão. Se eu tenho um pouco na renda variável, o meu 1 milhão ainda está em risco. Então, de repente, eu consigo 70% ou 50% do valor, né? Não consigo 500 mil ao invés de 1 milhão. Mas tem várias soluções para serem feitas, sim. Tem projetos, por exemplo, onde os investidores nascem junto com o empresário. Então, eu vou comprar um terreno e construir uma empresa, joia. Então, a gente consegue fazer conforme vai performando. Né? É que nem como se fosse a construção na caixa, né? Que você vai construindo e vai recebendo dinheiro. Tem como fazê-lo também. Legal, cara. Muito interessante. São todos produtos que normalmente não é falado no mercado, né? O pessoal não conhece, né? Não, hoje em dia, assim, a informação para o cliente é muito importante, né? Então, nosso papel como assessor de investimentos é trazer essa informação para o cliente de todos os produtos, né? E sempre que a gente está conversando com o cliente, muitos clientes falam, nossa, eu não sabia que tinha esse produto, não sabia que podia fazer isso, né? Por exemplo, como nós falamos há pouco sobre o Tesouro Direto, da questão do consórcio, são várias sugestões que nós assessores vamos passando para o cliente para ele se encaixar melhor com o perfil. Como a Carol falou sobre a questão do recebíveis, isso é importante o cliente saber essa informação para ele poder utilizar no dia a dia. Muito legal. Essa questão do fluxo de caixa, do capital de giro, realmente é fantástico também você conseguir um rendimento, por menor que seja, diário. Né? Poucos dias, como eu comentei, nos dias úteis no final do mês, dá uma quantia considerável também. A gente tem um produto, isso que a Carol está comentando, Thiago, a gente tem um produto que ele tem liquidez diária e ele rende todo dia. Então, porque assim, a gente pensando no lugar do empresário, aonde ele puder economizar ou rentabilizar seu dinheiro, mais inteligente para ele. Melhor para ele. E até um adendo que acho que é o principal que a gente esqueceu de falar, né? Onde diferencia, qual que é o diferencial desse produto? Ele isenta de IOF. Então, qual que é a diferença? De repente você vai falar assim, Carol, mas eu ponho num CDB, liquidez diária e, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é exatamente essa. Pelo fato dele isentá-lo de IOF, de não ter esse imposto, que acaba comendo nos 30 primeiros dias, tá? Então, é uma ferramenta que ela é muito viável realmente para quando você... para 10 dias úteis. Por isso que a gente fala que é esse fluxo de caixa, esse capital de giro. E uma outra solução também, né? Daí um pouco mais eu não diria arrojada, né? É uma forma de aplicação na renda variável com proteção. O que seria isso? Explica pra gente aí. Tá, Jó. A renda variável, como o próprio nome diz, né, ele tem essa variação. Então, por isso que muitas pessoas não querem, que a gente não gostaria de ter, né? Eu prefiro ter uma rentabilidade menor, mas eu tá uma coisa mais estável. Sim. E tem como formas de hoje das pessoas investirem na bolsa, comprando ações com proteção. Então, através de operações estruturadas, de opções, a gente consegue proporcionar para o cliente o capital inicial garantido. Então, ele pode ter uma limitação no ganho, mas ainda assim ele vai ter o ganho, que ele acaba sendo equivalente a uma renda fixa, e ele tem ainda os dividendos. E os dividendos hoje são isentos de imposto de renda, né? Então, ele acaba tendo uma rentabilidade maior, proporcional à renda fixa. Então, ele está numa renda variável com segurança, com uma estabilidade, pelo menos, do Isso aí, Carol, inicial. É um produto. É um produto, sim. Entendi. É um produto. Esse produto a gente aconselha muito para as pessoas que querem começar a investir na Bolsa e tem essa preocupação da volatilidade, de subir bastante, cair e não conseguir dormir direito, né? A gente traz esse produto. Esse produto ele não tem custo para o cliente, né? É importante que ele vai deixar de ter talvez uma rentabilidade muito grande,
mas ele vai ter a sua rentabilidade garantida ali e seu capital protegido, né? Então, assim, é realmente fantástico para quem está começando a investir na Bolsa. Ele é um acionista, né? Ele tem as ações, a gente sempre tem, claro, né, a avaliação do mercado, mas ele pode, ele mesmo também falar, olha, eu quero essa ou aquela outra ação, e a gente consegue colocar essa proteção. De outra forma também, que quem é um pouco mais, eu diria, um pouco mais agressivo, vamos colocar assim, tem especialistas no mercado que nós chamamos de carteiras de ações. Então, esses especialistas, eles compõem essa carteira, um mix de ações, muito bem estudado, de empresas sólidas, que estão em bons momentos, a um preço bom e com potencial, e principalmente, sempre que a gente fala de ações, a gente considera um longo prazo. Certo. Então, essas carteiras, elas são gerenciadas pelos especialistas. Então, você coloca, o cliente disponibiliza um valor e os gestores das carteiras quem vão fazer o manuseio dessas ações. E aí você recebe os dividendos. Esses aí, Carol, seria aqueles ETFs ou não? Não é. É outro não, produto. É outro produto. Entendi. São as carteiras recomendadas, né? Por exemplo, a Manhattan tem a sua carteira que se chama Manhattan, que é recomendada, feito por um especialista. Ele tem lá composto de 10 ações, né? E mês a mês eles vão trocando as ações para aproveitar os melhores momentos de cada ativo. Então, é interessante porque, assim, não tem como a gente ser bom em tudo, né? Muitas vezes a gente fala sempre com os empresários, né? Ele é muito bom no que ele faz, da mesma forma que tem os especialistas. Então, ele aloca o valor, daí, como ele também não tem a segurança, essa é uma outra solução, né? Então, ele não tem a segurança se vier a cair, se a bolsa cai, ele acaba desvalorizando um pouco. Entretanto, ele continua sendo acionista, ele continua recebendo os dividendos, e que nem eu comentei, a longo prazo, né? Essa é uma operação visando o longo prazo. Tem sim as pessoas que gostam de fazer os trades, né? De fazer aí é outra, de fazer uma operação rápida com bolsa, mas isso é... Eu queria comentar um ponto importante, Thiago, para o empresário, para a pessoa física também, que o que ocorreu há de 4 anos para cá, aproximadamente. Antigamente, nós podíamos comprar somente um lote, no mínimo, de 100 ações. Então, por exemplo, uma ação que custa R$40, você teria que gastar R$4.000 hoje para comprar, para ter acesso a esse lote de 100. Certo. E a Bolsa de Valores fracionou essas ações. Então, hoje, com R$40 é possível comprar uma cota dessa ação. Então, isso fez com que as pessoas também tivessem mais possibilidade de comprar e estar nesse universo da Bolsa de Valores. Isso realmente... quando eu entrei, inclusive, coloco o Fzinho na frente ali, né, e sai comprando, né? Foi assim que eu entrei também. Estávamos falando sobre algumas estratégias e produtos que alguns empresários têm acesso e às vezes não conhecem, né, Carol e André? E a gente queria abordar um pouquinho mais sobre essa estratégia agora, né? Por exemplo, parece que existe também outras formas dele ter algumas estratégias e ter, por exemplo, a gente estava falando de proteção, né? Eu quero investir em ações. Eu sei que a ação é renda variável, sobe, desce muito. Mas quando eu invisto em ações com proteção, eu tenho a questão de garantia, né? Explica pra gente um pouquinho melhor aí, Carol, sobre isso. Sim. Você é dono das ações, só que são operações estruturadas. Você tem a proteção, aí pode ser 90%, 95% ou 100% do capital inicial, e você pode vir a ter um limite no ganho. Então, você sabe que você vai dormir tranquilo, que você não vai perder o valor da sua ação. Você tem os dividendos ainda e pode vir... O que acontece? Tem uma barreira no ganho. Então, se ela ultrapassa a valorização da ação, você pode ficar limitado a um percentual. Certo. Entendi. Tá? Mas também, se não ultrapassa, pode ser que você ganhe em dobro. Então, tem diversos tipos de opções, estruturas que podem ser feitas. Se o cliente acredita na baixa, tem estruturas que dê para fazer, para ele tentar ganhar na baixa, na alta, ou só uma proteção a longo prazo. Então, dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, tem clientes que já acreditam que o mercado, que ele quer comprar nesse momento, porque acredita que a longo prazo, por exemplo, a Vale vai voltar a um patamar mais alto. Então, ele não quer a proteção. Não necessariamente todos têm que usar das mesmas ferramentas. Mas... Então, quando eu coloco proteção na minha ação, quer dizer o seguinte, eu estou limitando o ganho dela, mas em contrapartida eu tenho certeza de que eu vou ter a minha rentabilidade ali.
Não necessariamente, desculpa, não necessariamente você vai estar limitado, tá? Só se ele vir a estourar uma barreira de aumento, de valorização. Me dá um exemplo, Carol, para me entender melhor. Tá. Vamos lá, um exemplo simples. Se ele ficar dentro de a proteção, vamos supor que essa operação estruturada que você contratou para sua ação, você fala que se subir até 20%, certo, é seu. Certo. Subiu 20,1%, te limita a metade disso, por exemplo, a 10%. Certo. Entendeu? Então, você, se subir, passar do 21, vamos colocar, né? Você contratou a 20%. Passou de 21, você ganha 10. Eu recebo 10, entendi. Só que se não passou de 20, daí tem estruturas distintas. Se não passou de 20, tem uma dessas estruturas que você pode ganhar o dobro. Então, olha, chegou a 20, você ganha 40. Então, você deixou de perder o seu capital, você ganhou em dobro e ainda tem os dividendos. E eu queria fazer um adendo bem interessante sobre a questão dos dividendos, que é assim, Thiago, quando a gente recebe os dividendos, necessariamente, assim, seria muito importante que a pessoa reaplicasse na mesma empresa os próprios dividendos. E isso faz ainda com que ele tenha mais dividendos futuros da empresa. O que acontece hoje, e a gente vê na maioria dos investidores, é que quando recebe os dividendos, às vezes acaba comprando outro tipo de empresa. Então, a nossa orientação sempre assim, receber os dividendos da Petro, por exemplo, vamos reinvestir esses dividendos na própria Petrobras, né? Seja com a proteção, como a Carol falou, né? Mas sempre utilizando a mesma empresa, porque isso vai te fazer, no longo prazo, vai te dar um bom ganho. Cara, eu tô lembrando aqui, você falou sobre dividendos, né? Eu tô lembrando aqui sobre o Luiz Barsi, né? Que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. O cara, ele recebe, num dia ele tá andando de metrô e no outro dia tá batendo na conta dele mais de 60 milhões de dividendos, cara. Sim. No mês. Meu Deus, é muita grana, né? Sim. O cara parece há meia década, não, mais de 50 anos investindo, né? Um negócio assim. E o Barsi é um exemplo de uma pessoa, ele era extremamente pobre, Sim, né? Verdade. Foi engraxate, né? Pobre, e ele foi aos poucos ali conquistando um pedacinho por vez, né? As ações. Ele tem realmente a carteira de ações. Ele é um dos defensores dos dividendos. Sim. Que é essa renda passível em cima dos dividendos. Que é onde as ações vão te proporcionando isso. Então, ele independente do valor das ações, ele não está preocupado que tenha desvalorização. Ele sempre comenta, né, que ele acha ótimo quando a bolsa cai, porque daí ele vai lá e compra muito mais ações. Uhum. Entendeu? Então, que as pessoas estão muito preocupadas que caiu um pouquinho a bolsa, elas pegam e saem. Infelizmente, o investidor ainda tem essa cultura de quando a bolsa cai, ele acaba saindo de medo. E aí é onde ele acaba perdendo. Eu vi um pouco mais sobre ele, pesquisando um pouquinho mais. Parece que ele tem mais de 4 bi, cara, investido. Cara, é muita grana, né? E interessante... muita consistência, né? E a história dele é interessante, que ele conta nos livros dele, até em algumas lives que eu já vi dele, ele vai na empresa, ele entra lá na empresa, conversa com os acionistas, ele conversa com funcionários da empresa, quando ele vai comprar a ação de uma empresa, ele não faz só uma análise no papel, do balanceio técnica, né? Não, ele faz uma visita presencial, conversa com o pessoal de chão de fábrica mesmo, para saber como está funcionando. Realmente é um exemplo para a gente de investidor. E ele faz exatamente o que eu acabei de comentar. Ele recompra mais ações com os próprios dividendos. Então, essa estrutura de recomprar a mesma empresa com os dividendos é sensacional, porque ele vai fazendo isso e isso vai dando a renda de milhões. Eu fiquei curioso. Essa questão de, por exemplo, a gente investir em ações com proteção. Todas essas ações são blue chips ou não? Não necessariamente. São empresas distintas? Como é que é? A proteção, geralmente, ela é mais... tem mais disponibilidade dos tipos de estruturadas que possam vir a ser feitas, né, para as maiores empresas, né, que tem mais negociação. Ela não a gente está falando então de empresas mais já edificadas, consolidadas no mercado, tudo certinho. Dá sim para você vir a montar outras para outras ações. Dá sim. Mas aí é um pouco mais complexo, né? Daí a gente tem realmente que envolver as pessoas da mesa, né? Que a gente fala da mesa de renda variável. E é possível montar a operação, sim. Legal. Assim, o universo de possibilidades de estruturas que a gente pode montar com essa operação que a gente chama de opções estruturadas é fantástico.
Então dá para a pessoa dormir tranquilo, ter sua renda, ter seu dividendo rendendo para você todo ano, todo mês, depende da empresa, né? E ainda tendo uma rentabilidade ali que ele vai ter no período já. Então, assim, é sensacional. E isso tudo, né, voltando um pouco que nós comentamos da diversidade, então nunca colocarmos todo o capital no mesmo ativo. Ou diversificar pelas empresas, ou um pouco de renda fixa, renda variável. Segmentos. Exato, segmentos. O Barsi fala muito sobre isso também, né? O BEST e os segmentos. É muito importante essa diversidade. Um outro ponto até que nós comentamos um pouco das empresas, Thiago, das operações que são possíveis também, operação que nós chamamos de M&A, onde o mercado hoje ele permite as fusões, aquisições de outras empresas. Então, são ferramentas também, às vezes o empresário, né? Muitas vezes nós falamos do momento de cada empresário. Tem quem está querendo entrar, né? Sim. Virar empreendedor agora, e tem quem está querendo sair, ou seja, pela idade ou pela alguma dificuldade. Então, também tem a possibilidade da compra de outras empresas, né? Por empresas maiores, ou da compra ou da venda, né? Depende do lado aí que a pessoa venha estar. Então, esse mercado de fusões e aquisições ele vai crescer muito nos próximos anos, né? Já vem crescendo, mas aqui no Brasil tende a crescer bastante esse mercado, até porque as empresas estão sendo mais maduras nos seus negócios, estão tendo os seus negócios mais auditados, mais controlados, né? E isso faz com que as empresas comecem a se interessar por outras empresas. Então, às vezes, olha, tem uma rede de varejista que está crescendo lá no Nordeste, aí tem uma empresa aqui de varejo de São Paulo que fica de olho naquela empresa, vai lá e faz uma fusão ou uma aquisição dessa empresa. Então é interessante, esse mercado vai crescer bastante, Thiago. Legal. André e Carol, assim, eu percebo que as orientações de vocês, né, do assessor de investimento, né, a importância de entender cada situação, cada perfil, né? E sugerir, de repente, ali algumas estratégias. A ação de vocês é fundamental, porque, por exemplo, eu conheço um pouco de bolsa, mas esses produtos que vocês apresentaram para mim eu não conhecia. Então, provavelmente, outros empresários também, assim como eu, também não conhecem, né? E aí a pergunta que é a seguinte. Lógico, vocês são profissionais da área, né? E aí, para fazer esse acompanhamento, montar essa estrutura de carteira, orientar, entender cada situação, cada perfil de empresário, cada perfil de empresa, isso é muito caro, Carol, para a gente ter acesso a isso? Como é que funciona isso aí? Não, depende, né? Por exemplo, nós como assessores da XP, a própria XP, quem faz esse comissionamento para nós. Tem sim algumas opções, alguns clientes que preferem, que é um FII fixo que nós chamamos, que você tem realmente um custo em função de um trabalho mais específico, mas geralmente não tem custo nenhum. Então quer dizer que eu posso conseguir investir, mas esse processo de orientação de vocês pode acontecer dependendo da situação, não tem custo, é isso? Não tem custo, exato, nem para abrir nem a conta, da conta, o cartão. Nem a taxa de manutenção mensal. O nosso trabalho também não tem custo. Então, ou seja, o cliente está... A XP tem uma gama gigante, né, de produtos. Como que ela faz para certificar que ele vai chegar aos clientes? Então, ela tem essas ramificações, que são essas credenciadas, e aí os assessores que fazem esse papel nosso papel é realmente conseguir garantir que cada cliente tenha o melhor para si. Dentro de tudo que a plataforma oferece, fazermos as melhores alocações. Acho que o mais importante, né, é realmente as pessoas terem consciência, independente de ser um empresário inicial, está pensando, é um jovem, é um empresário mais maduro, independente de qual momento, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica venha estar, a importância realmente de parar e pensar um pouquinho nessa questão financeira. Thiago, é interessante a gente notar como a maturidade dos países mais avançados já está lá. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem o médico da família, você tem o dentista da família, Sim. você tem o mecânico da família. Sim. E você tem o advisor, que é o assessor de investimentos da família. Lá se chama Financial Advisor. Aqui no Brasil, a gente está criando nós somos assim como os primeiros a
a colocar essa cultura, você ter o médico, você ter o mecânico, você ter e ter o assessor da família, para que ajude a família a ter. E isso não tem custo para o cliente. Então, ou seja, tem ganho de todos os lados, né? Ganha a rentabilidade. Posso trazer um outro caso muito interessante, que é uma senhora que eu conheço que tinha poupança há 40 anos. Nossa, e aí, 40 anos. 40 anos o dinheiro na poupança. Se tivesse 40 anos, né? 40 anos, 40 anos ela guardando dinheiro na poupança, e ela muito assim resistente, né, a trocar de banco, né, a procurar novos desafios, e fez um aporte pequeno, muito pequeno. E aí rendeu, durante um ano rendeu, depois ela colocou mais um pouco, depois ela parou e falou assim: nossa, como eu perdi dinheiro durante esses anos todos. Assim, esse tipo de situação... Ela conseguiu perceber, né? Ela conseguiu perceber, porque esse tipo de situação a gente praticamente lida isso quase todo dia. Toda pessoa que a gente conversa, ou nas empresas que a gente faz as palestrinhas para os funcionários das empresas, a gente sempre detecta: olha, eu tenho dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro na poupança, né? E aí a gente traz essa assessoria para mudar essa cultura da poupança. E a gente até, né, faz esse comparativo mesmo, sem custo, sem compromisso nenhum. Vamos fazer o comparativo da sua poupança e qualquer outra aplicação, né, diferente da poupança. Realmente os ganhos são consideráveis. Então a gente consegue mostrar, os dados são públicos, né? Então cada tipo de aplicação tem um CNPJ, então a gente consegue trazer e mostrar esse comparativo tanto para a empresa quanto para a pessoa física, da diferença de tirar a cultura, infelizmente, muito enraizada da cultura de novo. Da mesma forma dos imóveis. As pessoas, né, tem muita gente que gosta, não estou aqui para julgar, e acho também não sou totalmente contra, mas quando você pensa na depreciação do imóvel, de ter o inquilino, se vai deixar uma despesa, um IPTU sem pagar, você vai ter uma surpresa, depois quando o inquilino sair você vai ter que reformar a casa. Quando você coloca isso dentro de um fundo imobiliário, ou dentro de qualquer outro tipo de operação, então tem outros tipos de soluções, mas também é cultura. Muita gente ainda quer só 100% do imóvel, e é importante realmente a diversificação. Olha só, para vocês perceberem, ó, eu achei que existia um custo para a gente ter acesso a essas informações, a essas orientações, né? Por exemplo, se o Thiago sentasse lá na Manhattan para trocar uma ideia com vocês, eu achei que existiria esse custo para mim. Olha só, e provavelmente, para vocês que estão assistindo aí o programa, Fala Empresário, né? Provavelmente vocês também tinham esse pensamento. Então aqui, eu trouxe essa informação para vocês, está quebrado esse paradigma aí. Então nós temos acesso a essas pessoas incríveis que nos orientam, que nos auxiliam e podem de fato mudar a direção do seu negócio e a direção da vida da sua família, a sua vida, enfim, né? Isso tem cara, direito fantástico. Ao cafezinho. E café ainda. Tem um café, tem balinha, tem um café. André, Carol, eu quero muito agradecer mesmo a presença de vocês aqui no programa Fala Empresário. Foi muito interessante a visita de vocês aqui, o nosso bate-papo, tá? Eu queria deixar aberto para vocês aí também seus agradecimentos. Por favor, fiquem à vontade. Tiago, eu queria agradecer pelo convite, agradecer também a Carol que veio junto. É um prazer falar sobre investimentos, não só para mim. Quando o cliente senta com a gente fica muito feliz de falar sobre investimentos. É gratificante para o cliente, porque a gente está conseguindo realizar os sonhos deles, e é gratificante para a gente vendo esses sonhos realizar. Então, a nossa profissão traz um duplo benefício, né? A gente vê o cliente e a gente se sente feliz com isso também. A gente participa das conquistas, Participa, né? Exatamente. Muito bacana. Vocês querem deixar as redes sociais aí da Manhattan? Vocês querem deixar? Manhattan Investimentos. O nosso escritório é em Araras, ali perto da Praça Central. Qual o endereço? Francisco Leite, número 30. Francisco Leite, número 30, aqui em Araras, interior de São Paulo. Sim. Escritório Manhattan. Nós agradecemos imensamente a oportunidade, parabéns pelo programa, isso. Foi um prazer. E para você que assiste pela TV, você também pode ter acesso a essas informações através do telefone 99928-7621 ou pode mandar um e-mail para o falaempresario@gmail.com. E aí eu mesmo vou te orientar tudo a respeito do escritório Manhattan.
A Carol e o André terão um prazer de atender vocês. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau!